bem-vindos a mais um estudo Lares de Esperança e Cura. E neste momento nós iremos saudar de forma muito especial toda a União Leste Brasileira e também a Missão Bahia Extremo Sul, que é nosso campo. E neste momento nós gostaríamos de apresentar uma amiga muito especial que nós convidamos, é a doutora Gabriela Aragão. Ela é psiquiatra e aceitou o convite de estar conosco passando um tema muito importante que eu tenho certeza que nós iremos aprender muito. Seja bem-vinda, doutora Gabriela Aragão. Muito obrigada, Mônica. É uma satisfação estar aqui com vocês para a gente falar de um tema tão relevante, tão presente, tão importante na vida das pessoas, que é o nosso processo de tristeza, eventualmente depressão, mas também da nossa esperança. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre esse assunto que é muito real, é muito presente, que é a dor emocional. Todos nós já vivenciamos e ainda vivenciaremos muito a respeito dessas emoções e desses sentimentos. E a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia está repleta de exemplos como esses. A gente pode ver, por exemplo, o rei Davi, que escreveu uma série de salmos falando sobre a dor da sua alma, sobre uma alma abatida. Temos ainda Elias, o grande profeta. Viveu uma grande vitória, mas mesmo assim, quando passou pelo seu momento de perseguição e angústia, em algum momento precisou do socorro divino para a melhora dos sintomas ali da tristeza e da depressão. O que falar então de Jeremias, que num dado momento maldisse a própria vida e desejou que nem tivesse nascido. São muitos os exemplos, e aqui a gente percebe que a Bíblia não fala da tristeza ou da depressão como algo que deva ser condenado e que não esteja presente na vida das pessoas que têm a fé. Muito pelo contrário, a Bíblia vai falar desse processo de adoecimento como uma coisa que acontece, que é vista por Deus e que existe esperança. Precisamos entender e aceitar que o ser humano ele é capaz de sentir. O ser humano ele tem emoções e todas as emoções são boas, desde que estejamos dispostos a apresentá-las aos pés do Eterno. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre como a Bíblia e a medicina se encontram nesse momento. Primeiro precisamos entender que a Bíblia não condena a depressão. Assim como eu já citei anteriormente, muitos personagens bíblicos se pegaram ali na mesma situação que muitas pessoas passam ou passarão ao longo da vida. Precisamos entender que sentimentos, sintomas que apareceram em muitos desses personagens, como a tristeza, a desesperança, a vontade de não estar mais vivo, a perda do ânimo e da energia, são sintomas de alerta para um processo de adoecimento mental. A depressão é uma doença multifatorial. Ela pode ter causas e bases biológicas, como alterações nos neurotransmissores como a serotonina, noradrenalina, dopamina, mas também sabemos que nesse processo estão envolvidos fatores genéticos, pessoas que têm história familiar positiva para o adoecimento mental, eventos traumáticos na vida do indivíduo e também a exposição constante ou frequente a situações de estresse. Tudo isso são fatores que estão envolvidos no processo de adoecimento. E a gente precisa entender como manejar esses fatores. E, além disso, precisamos entender que é uma doença muito real. O nosso cérebro, que é um órgão que deveria produzir luz, ele passa a estar como se estivesse na sombra. E isso parece uma metáfora poética, mas foi comprovado por estudos de neuroimagem que, submetendo pacientes à ressonância magnética, quando esses pacientes eram estimulados e algumas áreas do cérebro deveriam ser ativadas, isso não acontecia, aparecendo apenas uma grande sombra em determinadas regiões que deveriam acender. Percebe como é algo real? Percebe como a depressão não é frescura?
não é falta de Deus. Certa vez, eu tive no meu consultório uma paciente que estava entrando nesse processo e vinha experimentando muitos desses sintomas. E ela tinha sua crença, tinha sua fé, mas virou para mim e perguntou: doutora, será que isso não é espiritual? Será que isso não é falta de Deus? Que situação, não é, queridos? Como responder a isso agora? Mas a gente precisa ter essa resposta em mente. A depressão ou qualquer outro adoecimento não é falta de Deus, mas a presença de Deus pode nos ajudar e nos dar esperança quando estamos dentro de um processo de adoecimento. A esperança, ela nos sustenta, mesmo quando parece que estamos na escuridão e que nada vai funcionar. Deus nos traz palavras de esperança ao longo de toda a Bíblia. Se estivermos dispostos a buscar, existe esperança para nós. Podemos ver isso em Salmos, quando Davi fala que a esperança do justo vem do Senhor. Na carta de Pedro, nós somos chamados de nação eleita. É claro que Deus não desampararia os seus eleitos. Sabemos ainda que o que a ciência nos mostra é que a esperança, ela consegue, de forma muito palpável, transformar o nosso processo de adoecimento num processo de cura. A esperança consiste em confiar que Deus segue escrevendo a nossa história, mesmo quando as coisas não parecem fazer sentido. A gente precisa estar em constante contato com esse Deus que está escrevendo a nossa história. Isso não quer dizer que Deus não coloque na sua vida pessoas que vão te ajudar a passar por isso. O tratamento farmacológico, a psicoterapia também são ferramentas de esperança no tratamento, controle e cura desses processos. Quando cultivamos esperança, estamos participando ativamente do nosso próprio processo de cura. E agora você pode me perguntar: mas doutora, quando eu devo procurar ajuda? Quando saber que o que eu estou passando já se trata de um processo de adoecimento e não é apenas uma tristeza comum do dia a dia? Agora eu quero que você fique bem atento aos sinais de alerta que eu vou trazer para você, que podem estar acontecendo na sua vida ou na vida de alguém muito querido que você conhece. A gente precisa entender que a vida naturalmente vai nos trazer tristezas. Não quer dizer que a gente vai estar triste todos os dias. Da mesma forma como também não existe uma vida que é feliz todos os dias, mas uma tristeza que não passa, uma tristeza que não tem explicação, uma falta de energia, uma falta de força, uma falta de ânimo que não melhora com absolutamente nada, que faz com que você deseje ficar mais dentro de casa, sem contato com as pessoas, que comprometam os seus hábitos de autocuidado. Tudo isso é sinal de alerta. Podemos falar ainda sobre questões com o sono, as pessoas que tinham um sono regular e agora passam a dormir demais ou a dormir de menos. A alimentação também pode estar alterada. Você que antes comia um volume adequado, agora não tem apetite, ou tem apetite demais e tem a sensação de que conta as suas emoções na alimentação. O próprio isolamento social é um grande sinal de alerta. A falta de vontade de viver, que nem sempre se traduz claramente como uma ideação suicida. Muitas vezes, ela vem mascarada de um desejo de cessar o sofrimento. São sinais de alerta de que devemos considerar procurar um profissional da saúde mental. Outra coisa muito frequente em pacientes que estão enfrentando esse processo de adoecimento é a sensação de culpa. Muitas vezes, culpa por um erro cometido, outras vezes, culpa sem razão aparente. A gente vê na história do rei Davi que ele enfrentou momentos de culpa, tristeza, decepção consigo mesmo. Mas sabe o que a gente nunca vê na história dele? Ele se afastar de Deus. Ele sempre está mais perto do Pai. Ele pede o perdão do Pai. E ele pede também forças para que ele possa
se perdoar. O processo de cura passa pelo perdão também. E a esperança tem tudo a ver com perdão. Uma vez que estamos falando do rei Davi, vale ressaltar que ele sempre teve consigo uma ferramenta muito poderosa para lutar contra as dificuldades da vida. E essa era a oração. E a vida em comunidade? Está cientificamente comprovado os benefícios da oração para a nossa saúde física e mental. Estudos falam sobre práticas meditativas e sobre acreditar em algo maior do que nós mesmos, o quanto isso é capaz de produzir esperança. Ellen White nos fala que a oração é o abrir, o derramar do coração como a um amigo. E qual amigo está mais próximo de nós do que Jesus? Nenhum outro. Vemos que a oração ela pode reduzir os níveis de cortisol, diminuir o estresse, aumentar os níveis de serotonina. Todas essas alterações biológicas contribuem para a melhora do processo depressivo. Além disso, pertencer a uma comunidade que professa a mesma fé que você faz uma grande diferença. Mesmo que tenhamos tendência a nos isolar quando estamos tristes, quando estamos enfrentando uma dor emocional, uma situação difícil na nossa vida, ter o acolhimento, ter o entendimento, o abraço da nossa comunidade de fé, nos sentirmos pertencentes e compreendidos, faz total diferença. A gente consegue ver que essas atitudes fortalecem o sistema imunológico, nos ajudam a entender que temos um lugar seguro aqui na Terra, que nem sempre é um lugar físico. E muitas vezes nós estamos falando de pessoas que vão ser, para nós aqui na Terra, os braços de Cristo a nos abraçar, os ouvidos de Cristo a nos ouvir. Como vimos, a Bíblia está repleta de pessoas que enfrentaram a dor emocional. E a gente tem a tendência de achar que apenas as emoções vistas como positivas são emoções válidas e bem aceitas. A gente tem a tendência de achar que o cristão não vai enfrentar dificuldade, porque ele tem a Cristo. Que o cristão não vai ser triste, que o crente não vai ter a dor da alma. Isso não é verdade. Não é disso que a Bíblia fala. O nosso grande Redentor, antes de ir para a cruz, ele disse que a sua alma sofria até a morte. Ele enfrentou a dor pela separação do Pai, ele enfrentou a angústia. Mas ele, todo o tempo, rogava pela ajuda do Eterno e estava com os seus amigos, para que pudesse ter suporte, para que pudesse ter oração, para que pudesse ter esperança. Vemos aqui que não é falta de fé, não é excesso de tempo livre. Vimos aqui também que tem tratamento e, acima de tudo, o que te leva a se tratar e o que evolui com o seu tratamento é a esperança. A esperança de que as coisas podem melhorar aqui e que certamente melhorarão na vida que está por vir. Olha quantas coisas importantes nós aprendemos, né? Mas tem aqui algumas perguntinhas para discussão e eu gostaria de fazer a doutora aqui para poder nos ajudar a compreender mais, caso alguém ficou com dúvida. E uma das perguntas é: como podemos ajudar aquelas pessoas que estão sofrendo de depressão ou de angústia emocional? E muitas vezes a gente não tem recursos ou não tem conhecimento de como ajudar essas pessoas. Excelente pergunta, Mônica. A gente precisa entender que essas pessoas precisam de acolhimento e validação dos seus sentimentos antes de mais nada. Infelizmente, nós estamos vivendo uma cultura da produtividade e da felicidade frequente. Parece que hoje a gente não tem espaço para ficar triste, para ficar angustiado ou até deprimido. Um grande passo é a gente acolher o sentimento das pessoas e fazê-las entender que o sentimento de tristeza é válido e muitas vezes vai ser um ponto de partida para uma renovação na vida dessas pessoas. Entenda, a tristeza nos leva a uma sensação de insatisfação. Algo que nos deixa insatisfeitos nos deixa triste. E se não estamos satisfeitos,
nós vamos ter a oportunidade de mudar o entorno, de mudar a situação e de buscar ajuda. Mas precisamos entender que quadros graves de depressão podem se tornar paralisantes. A pessoa passa a não ter forças para buscar ajuda, para... Lá vai mais uma pergunta aqui, que eu tenho certeza que vai ajudar a muitas pessoas que têm dúvidas. É sobre aquelas pessoas que professam sua fé, que oram, que amam ao Senhor, confiam nele, mas se sente dominado por uma tristeza muito grande e se apega ali muitas vezes a desanimar a sua fé. Como nós podemos ajudar essas pessoas a manterem sua fé firme, mesmo tendo depressão? Olha, nós temos um papel muito importante no auxílio dessas pessoas. É preciso entender que a gente não pode espiritualizar para além do que é espiritual. Sabemos que não é Deus quem coloca as doenças em nós, mas que Ele é o nosso socorro bem presente quando estamos em situação de necessidade. Evitar frases como "isso é falta de Deus", "você está orando pouco", "você não está lendo a sua Bíblia". Isso é muito importante para que a gente não acabe colocando um peso na fé que não vem dela. Outra questão muito importante é mostrar para essas pessoas que Deus está ali como um auxílio e não como alguém que nos mandaria um processo de adoecimento, entendendo que o adoecimento faz parte da nossa vida uma vez que nos tornamos pecadores. Precisamos entender de onde parte a nossa esperança. Abandoná-la nesse momento não é a melhor opção. E precisamos mostrar para as pessoas que nós podemos ser a resposta às orações delas, no momento em que as acolhermos, e no momento em que a gente der pertencimento a essas pessoas e no momento em que validamos o sentimento delas. Entende, Mônica? Sim, perfeitamente. E eu tenho certeza, você que nos acompanhou, aprendeu muito e vai poder ajudar de forma muito carinhosa e acolhedora as pessoas que estão ao seu redor. Que Deus nos abençoe. Muito obrigada, doutora. Até a próxima.